Nesse processo 508-32, 58-29, continuidade do depoimento da senhora Avenina Veloz da Fonseca, com a palavra a defesa de Eduardo Leite. Apenas para completar a pergunta e completar a resposta, a senhora disse que a diretoria de administração, a diretoria executiva, tinha conhecimento desses fatos todos. E que a senhora não sabe se o Conselho de Administração possui esse mesmo conhecimento. Eu pergunto à senhora, o diretor-presidente participava do Conselho de Administração? O presidente da Petrobras participava e os diretores como convidados. O conhecimento que o Conselho tem desses fatos é a viabilidade do projeto. Por exemplo, na fase de FEL 4, que essa viabilidade era negativa, foi feita, essa informação foi levada ao Conselho. Então o Conselho tomou conhecimento da inviabilidade do projeto? Tomou conhecimento da inviabilidade. Houve alguma providência por parte do Conselho em face desse? Eu sei, eu não estava mais na área, foi em 2012. A senhora não sabe sobre alguma providência ou não? Não. A senhora sabe quem presidiu o Conselho de Administração nessa época? Era a Dilma, o CF, na minha época era Dilma. Atual presidente da República? Atual presidente da República. Muito bem, muito obrigado. Outros defensores? Posso seguir a mesma linha e perguntar antes de mais? Só tem uma pergunta. Tem que ser no microfone, doutor, só essa é a questão. Não, por gentileza, não tire não o microfone do... Não. Porque às vezes desliga o botãozinho ali, daí... Só tem um questionamento. Vou seguir a mesma. Boa tarde, dona Menina. Dona Figueiredo Basto, pelo acusado Alberto Youssef. Na mesma linha do que foi perguntado hoje pelo doutor Maris, eu me lembro que a senhora, numa entrevista à revista Veja e mesmo ao programa Fantástico da TV Globo, relatou uma reunião em que a senhora indicou essas irregularidades todas ao então diretor Paulo Roberto Costa. E que nessa reunião ele teria lhe dito: a senhora quer me derrubar e derrubar todo mundo. E fez uma menção. A senhora lembra disso? Só que esse assunto, ele não tem a ver com esse assunto que nós tratamos aqui. Quando esse fato ocorreu, foi em uma outra irregularidade. Mas era uma irregularidade da empresa também? Era uma irregularidade da empresa, mas não está relacionada com a RENEST. Qual obra? Não era obra, eram assuntos relativos à área de comunicação. De comunicação. E posso perguntar, quando já perguntou, senhores? Sobre a área de comunicação? Não, é só perguntar a quem ele se referia quando ele disse vai derrubar todo mundo. Esse assunto, ele não tem a ver com a área, com o objeto. Eu já entendi isso. Não pode mas falar, mas assim, só não vamos entrar em detalhes sobre a questão da irregularidade da comunicação. Presidente Lula e Gabriele. Estou satisfeito. Boa tarde, Menina. Maurício Jalil, pela defesa de Márcio Bonilho. Nas oportunidades em que você relatou essas irregularidades envolvendo algumas obras, e você recebeu do senhor Paulo Roberto Costa uma recomendação, uma ordem para que desse continuidade? Eu era responsável pelo acompanhamento da RENEST. Ok. E todos os momentos que foram apresentados os resultados, apontado algumas irregularidades, a orientação era de dar prosseguimento. Em algum momento foi mencionado, foi informado que alguma pessoa acima do senhor Paulo Roberto Costa, que ocupasse algum cargo diretivo, ou desculpa, algum cargo acima, um superior hierárquico, o senhor Paulo Roberto Costa, estaria por trás e não poderia ver isso revelado, ou que isso ganhasse um outro tamanho? Não. Não? Não. Em algum momento o senhor Paulo Roberto Costa ofereceu ou prometeu alguma vantagem para a senhora, para que a senhora não revelasse esses fatos à imprensa ou qualquer órgão persecutório, Ministério Público, por exemplo? Não. Em algum momento você, naquela oportunidade, pensou em revelar isso ao Ministério Público ou fez isso? Revelou esses fatos ao Ministério Público? Eu revelei esses fatos aos meus superiores hierárquicos e à diretoria executiva, não ao Ministério Público. Os meus superiores, então, outra pessoa que não Paulo Roberto Costa? Não, é porque eu tive, depois de Paulo Roberto Costa, eu tive outros gerentes.
Quem? O gerente executivo Raimundo Brandão Pereira, o Abílio Pinheiro, porque aí foi quando realmente eu saí dessa área e fui para Singapura. Então essas pessoas, elas foram também informadas sobre essas irregularidades? Não relativas à RENEST, outras irregularidades. A outras obras? Não ligada a obras. Não ligada a obras. Mas eu digo assim, especificamente as obras de Da refinaria. RENEST. Só a pessoa de Paulo Roberto Costa tomou conhecimento da sua parte sobre as irregularidades? Não só o diretor Paulo Roberto Costa, mas a diretoria, através dos documentos que eram encaminhados, onde era apontada a rentabilidade negativa do projeto. E essa diretoria tinha obrigação estatutária de levar ao conhecimento do Conselho de Administração? Isso é uma conjectura ou é um fato? Não, estou perguntando, essa diretoria tinha? Eu acho que você está fazendo uma conjectura. Não. O Conselho, eu não conheço o estatuto do Conselho da Administração. Certo. E a transferência foi transferida para, salvo engano, Singapura? Exato. E qual foi a justificativa para essa transferência? É que não me foi dada uma justificativa. A diretoria executiva, ela nomeia os gerentes executivos e ela também retira os gerentes executivos. Não foi dada uma justificativa para isso? Não foi dada uma justificativa, mas estava claro que foi porque eu estava me opondo às irregularidades, estava apontando as irregularidades, estava escrevendo nos documentos que eram encaminhados e ficou claro que foi por isso. Tá, não sei mais. Outros defensores? Boa tarde, senhora Benina. Boa tarde. Só vou pedir para a senhora responder sem olhar para o advogado, porque é gravado. Então, não se preocupe em não olhar para ele. Boa tarde. Eu não entendi uma coisa. A senhora falou que havia um sistema que controlava os custos da obra e que esse sistema não estava acurado, isso? Tinha um problema nesse sistema? Na verdade, o que eu falei foi que o sistema que fazia as estimativas de investimento, tanto das licitações como da obra como um todo, ele não estava calibrado de forma adequada. De acordo com padrões internacionais. Com referenciais que já estavam sendo, de outras obras que já estavam sendo implantadas e também com referenciais internacionais. Havia uma questão de se priorizar a contratação de empresas nacionais para esse... Só para esclarecer, a minha atribuição nesse processo é de fazer o acompanhamento orçamentário e a viabilidade econômica. A responsabilidade pela seleção dos fornecedores, contratação, licitação, execução, era da engenharia, que na época o gerente executivo era o Pedro Barusco. Então, sobre seleção de fornecedores, isso entendo, incluiria empreiteiras, construtoras, a senhora não conhece, não sabe? Não sei. Tá. Outra coisa, a senhora disse, todos sabemos, a senhora foi ouvida nessa comissão da Petrobras. A senhora disse que lá no relatório da comissão, que a Lusa teria sido incluída nessa licitação em função de um e-mail enviado por Duque. Eu pergunto para a senhora o seguinte, a senhora sabe isso porque a senhora leu no relatório ou a senhora tinha conhecimento próprio disso? Eu sei disso, conforme eu disse aqui antes, foi porque eu li no relatório. A senhora leu no relatório, mas a senhora não foi investigada nesse relatório? Não fui investigada nesse relatório. Quando eu fui convidada para fui convidada para prestar esclarecimentos a respeito do projeto. Existia uma necessidade de reunir as informações e entender o contexto, e esse relatório não era uma comissão de sindicância onde as pessoas convidadas a depor, elas eram investigadas. Elas foram colaborar prestando informações. Eu não entendi a diferença. Aqui seria que tipo de comissão interna de apuração para apurar o quê? O que acontece é o seguinte, na Petrobras, eu acho, existe um processo para se definir quando você tem alguma irregularidade. Você primeiro instala uma comissão, onde você toma o conhecimento dos fatos e depois, se for necessário, você instala uma comissão de sindicância. Essa comissão não era de sindicância, essa comissão
através do documento que eu recebi como convite para prestar esclarecimento, era uma comissão para reunir informações e ter o conhecimento acerca do projeto. Certo. Mas essa comissão acabou por imputar responsabilidades à senhora em relação a essa obra. Essa comissão apontou não conformidades. Certo. Não conformidades porque, se eu entendi bem, a senhora teria deixado de encaminhar ao diretor de abastecimento, após a aprovação do plano de antecipação da refinaria, a proposta definitiva para estratégia de contratação de equipamentos e serviços. É verdade isso? Não, não é verdade. Então, o que está dito nesse relatório não é verdade? Não é verdade, é tá. falso. E em que momento a senhora foi chamada para, como a senhora explicou agora, para contribuir, para entender o que estava acontecendo? Em que momento deram para a senhora o relatório final, para a senhora saber o que está... Depois, né? A senhora foi lida primeiro. Não me deram. Eles me deram um extrato do relatório através de uma notificação que foi enviada pelo meu advogado. Eu tive conhecimento do relatório através de um jornal. Do conteúdo inteiro do relatório? Exato. Tá. E essa notificação foi da Petrobras? Não, foi do meu advogado para a Petrobras. Pedindo o cópia do relatório? Exato. Tá. Isso foi recusado. E como é que a senhora leu, então? Como eu te falei antes, através de um jornal, foi divulgado esse relatório. Outra coisa, queria que a senhora me explicasse melhor essa questão da ABM. Essas reuniões da ABM com a Petrobras, a senhora disse que eram entre advogados? Como eu falei antes, foi o advogado que me emprestava assessoria na obra da Reneste. Ele vinha reclamando, e esse advogado é quem reuniu toda essa documentação, e foi através desse advogado que nós tomamos conhecimento dessas reuniões que aconteciam entre a ABM e a Petrobras. Acho que maiores informações acerca desse assunto tem que se obter com o Fernando de Castro Sá, que foi a pessoa que realmente participou desse processo. Ele dizia para a senhora se mais alguma associação de classe participava dessas reuniões? Não. A senhora não leu no relatório que, além da ABM, também participava a ABCE, Associação Brasileira de Companhias de Eletricidade? Eu realmente, me desculpa, eu não me recordo. Não se recorda. A senhora disse que a senhora não participava, não tinha nenhum conhecimento sobre os convites para as empresas participarem da licitação. Mas a senhora disse que a ABM tinha aí uma intenção de, por exemplo, a senhora disse que foi recusado uma forma de contrato, que seria esse contrato que a senhora disse em inglês, eu peço, não saberia responder. A senhora disse ponto focal de atribuição de responsabilidade, é isso? Como é que é o nome em inglês, senhor? É o 5 point. É isso? Não, o que eu estou falando, o que eu falei foi o seguinte, que esse novo modelo de contrato, ele foi apresentado e discutido internamente na Petrobras. Um outro ponto que eu citei aqui é que esse advogado, Fernando de Castro Sá, tomou conhecimento de várias reuniões e fez uma coletânea de documentos acerca dessa interação que existia entre a ABM e a Petrobras, onde haviam orientações contratuais que eram adotadas em detrimento de interesse da Petrobras. Novamente, eu volto a falar que maiores detalhes ou explicações devem ser dadas pelo próprio Fernando de Castro Sá. Tá. Esse relacionamento, essas reuniões, a senhora disse que quem sabe explicar isso é o doutor Fernando. Alguma vez ele disse que nessas reuniões ele desconfiava, havia algum documento de que nessas reuniões estavam sendo discutidas questões que poderiam levar ao chamado cartel dessas empresas? O que eu falei foi que o que motivou a reunião desses documentos foi justamente essa desconfiança que foi levada ao gerente executivo dele, que solicitou a reunião desses documentos e que foi constituído o dossiê. Sim, a senhora disse que essa desconfiança é de que eles queriam colocar cláusulas contratuais que seriam contra os interesses da Petrobras. Essas cláusulas contratuais diziam respeito a uma espécie de cartel? Eu acho que maiores esclarecimentos acerca desse assunto devem ser feitos diretamente com... Tá. Além, a senhora chegou, eu não sei se a senhora respondeu isso, me perdoe, excelência.
A senhora disse que a senhora viu essa ata que o Fernando tinha, né? Eu vi um documento que foi uma ata sobre o quê? Que tratava de aditivos contratuais. Aditivos contratuais de quais obras? Não era explícito. E qual era a discussão sobre aditivos contratuais? Excelência. A senhora não lembra detalhes? Só pode responder. Não lembro detalhes. A senhora não disse que era para que novamente eu vou falar. O que foi relatado pelo Fernando Sá para mim é que haviam orientações contratuais que eram contra os interesses da Petrobras. Doutor? Vamos avançar? Então, sobre cartel, a senhora... Já respondeu, doutor. A questão dos contratos? Não. É outra? É. Então tá, outra. Aliás, estou repetindo uma pergunta de Vossa Excelência. Sobre cartel, a senhora ouviu falar alguma coisa? Somente esse episódio que eu relatei, referente ao Fernando de Castro Sá. Mas é isso que eu não entendo. Esse episódio que o Fernando Sá... Doutora, ela já explicou, então está indeferida a pergunta. Para o próximo. Eu continuo sem entender. Talvez o senhor já ouviu várias vezes, ou em várias outras audiências, mas eu não consigo entender. Ele fala sobre cláusulas contratuais, que é depois Doutor, está indeferido a próxima pergunta. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm perguntas? Alguém mais? Tem uma só. Mais uma só. Esqueci. Dona Vanina, dentro do relatório da comissão, vem um esboço corrigido de uma minuta. Eu queria estar dentro do... Isso aqui, a senhora pode me explicar por que tem um depoimento da senhora escrito, corrigido? A senhora não foi ouvida perante a comissão? Eu fui ouvida na comissão. E o que é isso? Eu teria que ler o documento. Então, a senhora pode ler. É um rascunho. A senhora foi ouvida. Eu fui ouvida na comissão, aqui no dia 4 de setembro de 2014. A senhora foi ouvida? Alguém perguntou como hoje assim? Ou isso foi feito escrito antes e foi enviado para lá? Não, eu vou explicar. Eu fui ouvida na comissão. O coordenador da comissão, ele fez nessa época eu estava em Singapura. Ele fez um resumo do meu relatório e a partir desse resumo eu fiz os meus comentários e depois se chegou em consenso ao meu... Que são esses? Os comentários são esses que estão aí nessa cópia. Você não estava aqui para ser ouvida aí, só estava em Singapura? Não, eu vim aqui, eu fui no Rio de Janeiro para ser ouvida. Esse não foi um depoimento remoto. Eu saí de Singapura, fui para o Rio de Janeiro, fui ouvida, foi elaborado um termo de declaração nessa data. Foi submetido... Essa data... A senhora estava lá, a senhora foi ouvida lá. Foi isso que eu imaginei, eu só não entendi por que foi escrito antes. A senhora foi ouvida lá? Não, eu fui... isso aqui é o seguinte, ele posteriormente ao meu depoimento, ele enviou o termo de declaração. Ele enviou para a senhora isso aí? Eu teria que comparar com o que foi enviado para ele, por eles. Eu realmente eu não tenho como afirmar, sem ler esse documento, se ele é o mesmo que eu recebi. Só para saber. O depoimento, quero saber o seguinte, eu tenho nos autos juntado um termo de declarações da senhora todo corrigido. Eu quero saber se a senhora foi ouvida ou se isso foi redigido, se a senhora mandou antes, se eles... Quem que escreveu isso aqui? Quem escreveu isso aqui? A senhora foi ouvida, e foi reduzida a escrito? Está nos autos. Eu fui ouvida. E foi reduzida a escrito? Aí, depois de ouvida, eu voltei para Singapura. Certo. Eles me mandaram um termo de declaração. Certo. Que eu fiz alguns comentários, enviei de volta para o Rio e onde foi tido como final. Tá bom. Então, no dia que a senhora foi ouvida, a senhora não assinou esse... Não. Não assinei nenhum termo de declaração no dia que eu fui ouvida. Mais alguma questão? Pela defesa de Dalton e João Auler, eu queria só entender, não entendi direito, o senhor estava explicando
que tinha o tal do ponto focal na questão dos consórcios. O que a senhora quis dizer é que se a obra fosse feita por uma única empresa ou por um único consórcio, isso seria mais seguro? Essa seria o que eu quis dizer, a maneira mais prudente? Que se a obra tivesse não um único consórcio, se o consórcio tivesse um ponto focal, a gestão do projeto seria feita de forma mais efetiva. A senhora era a responsável pela parte orçamentária, né? Pelo que eu entendi. Correto. A senhora tinha acesso às questões de mudança de projeto na Petrobras, né, na refinaria da RENEST? Isso ficava no nível da gerência de projeto da minha área. Isso era tratado com mais detalhes pelo grupo técnico. Mas eu só queria saber se a senhora teve conhecimento que houve mudança de projeto e de escopo na refinaria da RENEST. Essa é a minha pergunta. Tenho conhecimento. Muito bem. Então, quando a senhora disse, para pegar o seu primeiro número, 13 bi, depois foi para 18, para 20, a refinaria da RENEST, que é a final, já entendi que a senhora saiu da RENEST em 2009. Certo. Mas a refinaria que está pronta hoje, a senhora deve ter alguma experiência, é a mesma que foi lançada pela Petrobras, que custava 2 bi? Muito provavelmente não, até porque existiram mudanças de escopo, conforme eu mesmo falei, e uma das causas dessa escalada de preço, uma das causas foi a mudança de escopo. Mas que não foi a causa. E essa mudança de escopo, na verdade, ela tem relação com a questão de mudança de projeto executivo, só para... Pode ter. Como também pode ter por outras necessidades. Teve, por exemplo, supressão de equipamentos, onde a mudança de escopo, ao invés de aumentar o valor do projeto, ela reduziu. Também acontece isso. Entendi, mas a minha pergunta, na verdade, quando nós estamos falando de mudança de escopo, nós estamos falando de aumento de escopo. Não, mudança você pode reduzir e você pode aumentar. Eu estou perguntando para a senhora na RENEST, não conceitual. Não, eu estou falando também na RENEST. Houve redução de equipamentos, onde houve solicitações de mudança de projeto, cujo objetivo foi menos. Olha, a redução vai ser de menos 1 milhão, menos 2 milhões. Eu já entendi que a senhora disse que tem que ir para mais e para menos. É que a senhora está respondendo uma coisa que eu não estou perguntando. Eu estou perguntando no tamanho final da refinaria. Estou perguntando, o tamanho final da refinaria é maior ou é menor? Essa é a minha pergunta. A refinaria de hoje, 2014, não é a refinaria que eu conheci em 2009. Eu saí desse projeto em outubro de 2009, então eu não tenho conhecimento de como a refinaria ficou hoje. Então a senhora não sabe se ela é maior hoje, é isso? Eu sei que houve alterações de escopo. Então, em 2009, quando a senhora saiu, ela era maior que o projeto inicial ou era menor? Em algumas unidades maior e outras unidades menor. E no geral? No geral, havia um aumento. Obrigado, não tenho mais perguntas. Algum defensor tem perguntas? Dos defensores não sentados à mesa? Não? O juiz não tem perguntas nesse caso. Então, declaro encerrado o depoimento da senhora Avenina Veloso. Senhora Avenina, a senhora por gentileza.